Havia um jardim do outro lado do Vale do Cedron, a menos de 2 quilômetros dos muros de Jerusalém, onde o ar cheirava à terra úmida e ao azeite de oliveiras que tinham séculos de existência. Era um lugar que Jesus conhecia bem, um lugar onde havia orado muitas vezes com seus discípulos. Por isso, Judas Iscariote sabia exatamente onde encontrá-lo naquela noite. Era a noite de quinta-feira do ano 33 da Era Comum. E o que estava prestes a acontecer naquele jardim, chamado Getsemane, mudaria a história da humanidade para sempre. O nome Getsemane vem do aramaico Gat-Shmanim, que significa lagar de azeite, um espaço onde se prensavam azeitonas para extrair o óleo precioso sob pressão imensa. Existe algo profundamente simbólico no fato de que foi exatamente ali, num lugar desenhado para suportar pressão e produzir algo valioso através dela, que Jesus experimentou a maior angústia da sua vida humana. O Vale do Cedron, que separava o Jardim de Jerusalém, tinha um significado ainda mais sombrio naquela noite. Durante a Páscoa, o sangue dos cordeiros sacrificados no templo era canalizado para esse vale, e a lua cheia de Nisan refletia sobre aquelas águas avermelhadas. Atravessar o Cedron era atravessar um rio de sangue em direção às trevas, e Jesus o fez deliberadamente. Jesus e seus discípulos tinham acabado de celebrar a ceia pascal no cenáculo. Ali, ele havia lavado os pés dos 12, partido o pão, dizendo: "Este é o meu corpo", derramado o vinho, dizendo: "Este é o novo pacto no meu sangue", e pronunciado as palavras de despedida que 20 séculos de reflexão cristã ainda não esgotaram. Depois disso, cantaram o Hallel, os Salmos 115 a 118, que toda a família judia entoava ao final da Páscoa, e o último verso ressoou com peso profético naquela noite. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus cantou sobre si mesmo antes de partir para o jardim, onde a noite mais escura da sua vida humana estava esperando. Ao chegar ao jardim, Jesus deixou 8 discípulos na entrada e levou consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos 3 que haviam visto sua glória no Monte da Transfiguração. Agora seriam chamados a testemunhar o extremo oposto. O Evangelho de Mateus usa palavras gregas extraordinárias para descrever o que aconteceu então. Jesus começou a ficar profundamente triste e tomado de pavor. Ele mesmo disse aos 3: "A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Aquela frase, "a minha alma está triste até a morte", é uma das mais desconcertantes de todo o Novo Testamento, porque nos coloca diante de uma dimensão da encarnação que é difícil de contemplar diretamente. O Filho de Deus experimentando o sofrimento humano de dentro, sem anestesia divina, sem distância protetora. Se esta história está tocando algo fundo em você, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir o que aconteceu neste jardim. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrou-se com o rosto em terra. Não era a postura habitual de oração judaica, feita de pé, com os braços levantados. Era uma prostração total, o gesto de máxima humildade diante do sagrado. E ali, sobre a terra úmida do jardim, orou: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Marcos preservou a palavra aramaica original, Abba, Pai, o equivalente do nosso papai. Uma intimidade filial incomum nas orações formais judaicas. E foi com essa palavra de máxima intimidade que Jesus se dirigiu ao Pai no momento de máxima agonia. O cálice que ele pedia que passasse não era apenas a perspectiva da morte física, por mais agonizante que fosse a crucifixão romana. Era o peso concentrado de todo o pecado humano, de toda a ruptura entre a criação e o Criador, despejado sobre um ser que era, ao mesmo tempo,
completamente humano e completamente divino. Na tradição das escrituras hebraicas, o cálice da ira de Deus era uma metáfora poderosa para o julgamento divino sobre o pecado. Isaías fala do cálice da ira, que Jerusalém bebeu até as fezes. Jeremias descreve o cálice que todas as nações devem beber, como consequência da sua rebeldia. Jesus sabia exatamente o que era aquele cálice e sabia que não havia como esvaziá-lo pela metade. Paulo escreveria mais tarde, na segunda carta aos Coríntios, que Deus fez Jesus, que não conheceu pecado, tornar-se pecado por nós. Em Getsêmani, Jesus estava antecipando fisicamente essa transformação impossível e necessária, a alma mais pura que já existiu, prestes a carregar a totalidade da culpa humana. Lucas, o médico entre os evangelistas, registra um detalhe de precisão clínica impressionante. O suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Este fenômeno, conhecido na medicina como hematidrose, ocorre quando o estresse extremo faz os capilares ao redor das glândulas sudoríparas se romperem, misturando sangue ao suor. É documentado em casos de terror antecipado de intensidade excepcional. Sua menção por Lucas não é decorativa, é o registro de um sofrimento físico real, de um corpo submetido a uma pressão que excedia tudo que o sistema nervoso humano foi projetado para suportar. Entre cada período de oração, Jesus voltava aos 3 discípulos e os encontrava dormindo, 3 vezes. Era tarde da noite, haviam acabado de fazer uma refeição pesada e o peso da vigília pascal sobre corpos cansados era mais forte do que a vontade de acompanhar o Mestre. O Evangelho de Marcos registra que, quando Jesus voltou pela segunda vez, eles não sabiam o que responder. Pedro, que horas antes havia declarado com toda a convicção que, mesmo que todos se escandalizassem de Jesus, ele jamais se escandalizaria, dormia enquanto esse mestre suava sangue a poucos metros de distância. Não é uma acusação, é um espelho que atravessa os séculos e nos reflete a todos a incapacidade universal dos seres humanos de estar completamente presentes no sofrimento alheio. E Jesus, sabendo disso, cobriu-os com compaixão e voltou a orar. Se você já precisou de companhia numa noite difícil e ficou sozinho, ou se já dormiu quando deveria ter ficado acordado com alguém, escreva nos comentários. Esta comunidade se fortalece com essas histórias reais. Então Lucas registra um detalhe que só ele preservou. Um anjo do céu apareceu a Jesus e o fortaleceu. A palavra grega é enishio, que significa conferir força física real. O Pai não removeu o cálice, não abriu uma saída, mas enviou força para que o cálice pudesse ser bebido até o fim. Esta é uma das respostas mais desconcertantes à oração em toda a Escritura e, ao mesmo tempo, uma das mais reconhecíveis. Às vezes, Deus não tira o peso, mas fortalece os ombros que o carregarão. Depois da terceira oração, algo mudou na voz de Jesus. A urgência angustiada desapareceu. Havia ali uma serenidade que só se consegue depois de uma batalha genuinamente vencida por dentro. Ele voltou aos discípulos e disse: "Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me trai." A batalha de Getsêmani havia terminado. Jesus havia vencido não porque o cálice foi removido, mas porque escolheu bebê-lo completamente, livremente, com plena consciência de tudo o que custaria. Judas chegou logo depois com uma turba armada, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. O Evangelho de João menciona uma coorte romana acompanhando os guardas do templo. Possivelmente, centenas de soldados, uma força completamente desproporcional para prender um único homem que orava num jardim. E essa desproporção é ela mesma um testemunho de quem ele era. Ninguém mobiliza uma coorte para prender um pregador comum. O sinal era um beijo.
Judas foi direto a Jesus e o beijou com uma efusão deliberada. Jesus disse apenas: "Amigo, por que estás aqui?" Um convite final ao arrependimento, uma última abertura antes do irrevogável. Então João registra algo que só ele preservou. Quando a turba se aproximou, Jesus deu um passo à frente e disse: "Eu sou", o nome divino que havia revelado a Moisés na sarça ardente. E a turba inteira recuou e caiu por terra. Soldados romanos, guardas do templo, todos caíram diante dele. Jesus poderia ter escapado. Não escapou. Disse: "Deixai ir estes", e negociou a liberdade dos discípulos antes de entregar a si mesmo. O último milagre antes da crucifixão foi curar a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, ferido por Pedro. O último gesto de poder foi um ato de misericórdia para com o inimigo. O que Getsêmani revela sobre Jesus é algo que nenhuma outra cena do Evangelho poderia mostrar com a mesma clareza, que a obediência que o levou à cruz não foi automática nem indolor. Foi uma escolha feita em plena consciência, em pleno sofrimento, com suor de sangue e alma triste até a morte. Foi a obediência mais cara da história, conquistada no escuro de um jardim, onde só os anjos e 3 discípulos adormecidos estavam presentes. E foi exatamente essa obediência que tornou possível tudo o que viria depois. Isso significa que quando você chega ao seu próprio Getsêmani, quando a alma pesa mais do que as palavras conseguem descrever, e você ora sem certeza de ser ouvido, você não está em território desconhecido. Você está orando no chão que ele pisou primeiro. No jardim onde ele esteve, antes de você, onde ele também orou 3 vezes, onde o silêncio do céu pareceu absoluto, e a resposta não foi a remoção do peso, mas a força para carregá-lo. Esse é o Deus de Getsêmani, não o que elimina a dor, mas o que entra nela junto com você. Você já teve o seu Getsêmani? Um momento em que pediu que o cálice passasse e ele não passou, mas você encontrou força para continuar? Conta isso nos comentários. Esta comunidade quer ouvir você. E se você está no seu Getsêmani, agora mesmo, saiba que o jardim tem um lado de fora, a noite tem uma aurora, e a última palavra não pertence à escuridão. Se este vídeo tocou você, compartilhe com alguém que está atravessando uma noite difícil agora. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se, porque toda semana continuamos percorrendo juntos as verdades que sustentam a fé, com a mesma profundidade e com o mesmo chão sagrado de Getsêmani como fundamento de tudo.